Olá, estamos na expectativa para a Assembleia de número 54, a Assembleia Geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela vai acontecer em Aparecida e terá início na próxima semana. Serão 10 dias de convívio, estudos e propostas para a igreja. O tema central será voltado para os leigos. Dom Severino Klazen, responsável pela Comissão dos Leigos da CNBB, fala do tema central e também da participação dos leigos na igreja. Estamos prestes para iniciar a Assembleia Geral da CNBB e a temática central essa vez sobre os leigos, e nós, bispos, queremos dirigir a todos os cristãos leigos e leigas, trazendo uma palavra de ânimo, de conforto, de estímulo, de incentivo para que possam viver na profundidade a vocação cristã. Nos próximos dias, os bispos vão estar reunidos discutindo, claro, os caminhos da igreja, mas ao mesmo tempo toda a necessidade dos leigos, o trabalho que eles vão desenvolver, a prioridade que eles vão ter que ter nos próximos anos. É por aí, Dom Klazen? Se a igreja quiser um dinamismo, animação, avanços, precisa contar com os leigos. São eles que dão a alma, dão a vida ao ser igreja. Eles não pertencem, eles são igreja. E quanto mais vivem a sua vocação, o seu entusiasmo de ser igreja, tanto mais é a igreja que ganha a sociedade e o reino de Deus começa a ser instaurado. O senhor vai conversar com os bispos? Óbvio, mas vai conversar lá durante a Assembleia, pedindo algo, colocando as necessidades dos leigos, vai falar com os outros bispos sobre isso, Dom Severino? Queremos entusiasmar todos os bispos, que eles também contribuam, tragam novas propostas, se for necessário, de assumir de fato esse texto que está sendo apresentado, para que ele de fato se torne algo agradável, oportuno e que traga todo um dinamismo especial, comprometendo, entusiasmando, convocando todos os cristãos leigos para uma igreja de saída. A igreja está preocupada com o trabalho dos leigos? Eu digo preocupada no sentido de pedir mais trabalho, de pedir mais ajuda, Dom Severino? Eu não diria pedir mais trabalho, mas fazer aquilo que tem para ser feito, aquilo que pertence ao laicato, que façam isso com entusiasmo, porque é assim que nós mudaremos também os rumos. A própria igreja ela sai ganhando quando os próprios leigos se sentem apoiados, entusiasmados, com as portas abertas para fazer o que lhes cabe. Dom Peruso, arcebispo de Curitiba, fala dos sinais para esta Assembleia. Há dois sinais aí. Um, que ainda não estamos suficientemente familiarizados com a temática do laicato. As tentações ao clericalismo são muito grandes e, com frequência, somos levados a interpretar a grandeza, a missão e a dimensão laical, o laicato da igreja, dentro de quadros muito religiosos ou muito clericalizados. E olhe que os documentos, as versões anteriores, na sua redação, estiveram muitos leigos, até eles são tentados a pensar em esquemas clericalizados. É um aprendizado. Desta vez, até fui incluído na equipe de redação. Espera-se não melhorar o que já se fez. Está muito bem fundamentado, mas a linguagem ainda precisávamos amadurecer. Se por um lado temos esses limites, por outro lado há um indício forte aí de que o laicato, e o leigo não é aquele que não é padre, não é bispo, que não é. Até se fala em certos quando os temas são desconhecidos, dizemos, eu sou leigo no assunto. É a mais infeliz das definições, porque ser leigo não é ausência de qualificação, mas algumas qualificações tão sublimes que são únicas para a vida da igreja. E a vida mesma e a força evangelizadora da igreja hoje é composta com muito mais força, não apenas numericamente, mas a criatividade pastoral da igreja tem procedência muito maior dos ambientes do laicato do que dos ambientes clericais. 2, a força evangelizadora, também numericamente, mas nesse quadro é também
a força evangelizadora da igreja, além de ser mais leiga do que clerical, é também mais feminina do que masculina. Então, o tema do laicato vai para além desta polarização. Ministro ordenado, ministro ordenado leigo. Mas a força do laicato e dentro deste a potência evangelizadora da feminilidade. O Papa Francisco insiste, enfatiza, repete, e talvez não tenhamos conseguido, nem nós, homens ordenados, mas nem mesmo o laicato tenha se descoberto o suficiente para compreender quanto é grande a força evangelizadora e também o testemunho que pode dar num mundo tão marcado por caminhos e descaminhos, por verdades e falsas verdades, o testemunho vivido de fé, às vezes até sem discursos, mas com a eloquência da fé testemunhada, o leigo pode ser sinal. Em tempos de tantas incertezas, pode ser sinal de que a paz pode ser vivida lá onde tudo sugere contradição à paz mesma. Ou seja, a igreja ainda precisa descobrir quanto é rica e da sua riqueza, quanto é grande a riqueza que dispõe entre os seus leigos. Digamos que mais do que falar a eles, talvez tenha muito a refletir sobre eles e ouvi-los, é justo dizer assim, aprender a ouvir os leigos. É uma experiência que ainda somos pobres. Os leigos são importantes e necessários para a missão na Amazônia. Dom Mário, bispo auxiliar de Manaus, faz essa reflexão. Olha, o que seria da Amazônia sem os leigos? É uma Amazônia sem árvores, é uma Amazônia sem rios, é um deserto. A Amazônia sem os leigos seria uma igreja desértica, uma igreja sem presente e sem futuro. Somos muito agradecidos aos nossos leigos que carregam não só a palavra de Deus no coração, mas carregam a vida das comunidades, a vida de nossa sociedade nos seus braços, nos seus olhares, enfim, em toda a sua vida, em todos os gestos e atitudes. Aos nossos leigos e leigas, nossa gratidão, nosso abraço, nosso apoio no incentivo. E queremos com vocês caminhar como Igreja de Jesus Cristo, certos de que as dificuldades podem ser, na união, superadas e, ao mesmo tempo, viver também unidos as grandes alegrias e conquistas. Dom Paulo Peixoto, arcebispo de Uberaba, diz que a Conferência da CNBB do Brasil é a maior do mundo e também relembra a importância do dízimo. A gente sabe que a nossa Assembleia Geral da CNBB, que é uma das maiores assembleias no mundo de bispos, por saber que a nossa Conferência Episcopal é a maior do mundo, até maior do que a dos Estados Unidos, que tem menos 50 bispos do que a nossa, e a gente consegue realizar uma assembleia de 10 dias, quase 300 ou 300 e tantos bispos reunidos, para estar discutindo temas importantes e principalmente aquilo que é importante para o nosso povo brasileiro. Portanto, nessa eminência, nessa chegada da Assembleia, a gente fica com o coração sempre naquela expectativa de que a Assembleia seja o melhor para a caminhada das nossas pastorais, nossas igrejas particulares, para o nosso povo. Dom Paulo, além do assunto do leigo, quais são os assuntos que o senhor acredita que vão ser tocados nessa Assembleia? A Assembleia ela é formada por muitos temas, um deles ao lado também da questão do leigo. A Igreja do Brasil está retomando a questão do dízimo, vendo assim que nós temos que nos sensibilizar para a questão da fraternidade, a questão da partilha, a questão do sentido de vida comunitária, já que a igreja trabalha muito a questão comunitária, então o dízimo é um dos temas, não é, que vai ser colocado dentro desta Assembleia, juntamente com diversos outros, a questão ecumênica, a questão de terra, a questão de políticas, e tudo isso, em certos momentos, é tocado, pelo menos é feita uma reflexão, análise de conjuntura econômica do Brasil, conjuntura política, conjuntura eclesial,
como é que caminha a igreja dentro de todas essas questões. Então, tudo isso aparece e vários outros temas que vão surgindo no transcorrer da própria Assembleia. Importante esse assunto do dízimo que o senhor colocou, Dom Paulo, é a questão da partilha, porque sem ele, como é que as igrejas vão fazer para fazer a sua manutenção, cuidar das suas ovelhas? Como é que se faz isso? E o povo católico, eu acho que anda esquecendo, anda deixando isso um pouco de lado mesmo. Nós temos até aquele mandamento da igreja de pagar o dízimo segundo o costume, mas é um costume que desapareceu. A gente sabe que no início da igreja, pelo que consta, havia muita mais partilha. Aliás, até quem sabe até trocar esse nome de dízimo para partilha. O Antigo Testamento tem essa marca assim, muito forte do dízimo. No Novo Testamento realmente não aparece a palavra dízimo em lugar nenhum, mas aparece muito a questão da partilha. E se a gente quer formar comunidade, ainda mais hoje, comunidade de comunidades, a nova paróquia, isso só tem sentido quando a própria comunidade, todos os membros se sentirem responsáveis, participando do contexto da comunidade. E um dos pontos que marcam muito esse contexto de comunidade é justamente o dízimo. O encontro dos bispos. Dom Messias, bispo de Uruaçu, em Goiás, fala da importância desse momento entre os bispos do Brasil. A igreja se encontra reunida na pessoa de cada bispo, representando as dioceses espalhadas por este imenso país. O mais interessante é o momento de encontro dos bispos também. Existem muitas dioceses que são distantes e que os bispos têm uma única oportunidade do ano para se encontrar, para partilhar, para conversar e discutir assuntos que são importantes para a igreja. Sem dúvidas. Vêm bispos das várias partes, né, do país, e ali cada um com as suas alegrias, também com as suas dificuldades, mas e aí se sente unido, uma igreja unida em torno de Cristo, congregada então assim na CNBB, né, nesta grande assembleia que nós vamos realizar, e todos pensando o bem da igreja, como fazermos bem o bem que a igreja deseja realizar no meio da sociedade. E este ano com essa temática do leigo, a importância do leigo para a igreja, Dom Messias. Olha, o cristão leigo, houve uma época que ele era definido assim de forma negativa, né? Quando se dizia o que era o leigo, normalmente dizia aquele que não é o padre, não é o consagrado, mas hoje nós pensamos o leigo é o cristão, é o fiel batizado que tem a missão de Cristo, confiada por Cristo para estar presente no meio da sociedade. Então, com este tema dos cristãos leigos que nossa Assembleia vai oferecer, nós queremos oferecer este documento para a Igreja no Brasil, sem dúvida alguma, nós estaremos dando uma contribuição e os cristãos leigos têm um papel muito importante na Igreja, né? Eles são igrejas, nós somos igrejas juntos e vamos, sem dúvida alguma, trabalhar para a maior bênção, glória de Deus no meio do mundo. O Momento Brasil vai ficando por aqui e você não pode perder semana que vem. O Momento Brasil vai ser transmitido diretamente da Assembleia Geral em Aparecida, no interior de São Paulo. Fiquem com Deus, boa semana